aventureiras ao canal Livros que Li, Emoções que Vivi. Eu sou a Andréa Oliveira e hoje trago para vocês como dica de leitura Meu Chefe Envolvente, da autora Juju Figueiredo. Então, bora lá! Venho trazer para vocês, então, essa história em 474 páginas. Esse aqui é o quinto livro da série Envolventes, tá? Aqui nós vamos conhecer, então, a Marcela e o Gustavo. A Marcela é uma detetive particular e ela foi contratada para investigar as falcatruas de Gustavo. Hoje, o Gustavo ele é CEO de uma grande empresa no ramo de arquitetura. Mas o grande sonho, o grande desejo dele é ser um piloto de motocross. Não para poder competir, mas porque ele ama a velocidade, ele ama esse mundo. Mas para agradar o seu pai, para provar para o seu pai que ele é digno de estar naquela cadeira e que ele amadureceu e ele tem como manter essa empresa e fazer com que ela cresça mais, então ele acaba deixando essa vontade de lado e focando somente na empresa da família. O pai não vê o Gustavo com bons olhos. A relação deles não é muito boa, porque para o pai, quem deveria estar ocupando aquele lugar era a sua filha Mariana, que é a mais velha. Mas a Mariana ela tem aquela doença, esquizofrenia. E alguns anos atrás, no momento de crise, ela acabou atirando uma pessoa, ela ficou muito ruim, ela praticamente enlouqueceu e eles acabaram tendo que trancá-la dentro de uma clínica para fazer um tratamento bem a fundo e com isso o pai ficou com ela nos Estados Unidos acompanhando todo esse processo, enquanto o Gustavo ficou no Brasil. Então o pai é o CEO da filial lá nos Estados Unidos e ele é o CEO aqui no Brasil. A Marcela e o Gustavo, eles já tiveram um primeiro contato, um segundo contato. Eles estavam almoçando em um restaurante no Rio de Janeiro, cada um no seu quadrado. Mas em determinado momento eles se olharam e naquele olhar tudo mudou. Se arrepiaram, foi um olhar mais envolvente, foi aquele olhar de que quero te conhecer mais, quero saber quem é você, quero te ter nos meus braços, mas ficou só nisso. Tempo depois eles se encontraram novamente em uma boate, onde ali ela estava na pista de dança, dançando toda provocante e ele olhando. No primeiro momento que ele virou o olhar, ela acabou picando a mula e indo embora. E agora ela foi contratada justamente para poder investigar ele. Ela sabe que vai ser difícil? Sabe, gente, porque afinal de contas ela nutre um desejo diferente por aquele homem. Mas ela tem que fazer o seu papel porque ela é uma das melhores detetives que tem. Ela começa a trabalhar assim com o Gustavo, ela conseguiu se tornar secretária dele e ali eles começam um jogo muito perigoso. Porque ambos dizem que não quer relacionamento. Ambos dizem que estão focados no trabalho, que ela tem que focar ali no trabalho de secretária e ele tem que focar como CEO da empresa, porque está aparecendo vários problemas. Mas, quando os dois estão juntos, o olhar, o toque é inevitável. Começa a acontecer várias coisas ali na empresa, onde eles acabam tendo que viajar. Ela o acompanha, porque ela é a secretária do presidente, então ela tem que estar presente. Ali eles acabam descobrindo um pouco mais sobre o outro, porque ela fala abertamente sobre a família dela, ela fala abertamente sobre a vida dela. A única coisa que ela não conta é que ela, tem um trabalho fixo que lhe rende dinheiro, que é como detetive e não como secretária. Ele mostra a paixão dele, que é o motocross, e eles acabam se envolvendo sim, por mais que ela diga para ele, olha aqui, você criou uma regra que você não vai ficar com nenhuma funcionária, principalmente eu sou a secretária. E ele diz, as regras servem para ser quebradas. Eles começam a se envolver, o interessante é assim, gente. Antes de ter a primeira transa, que foi muito boa, diga-se de passagem, os dois tinham o mesmo pensamento, de que é só uma vez. Tanto ela quanto ele. Por quê? Esse desejo, essa atração, é somente porque a gente quer se conhecer, a gente quer estar na cama um do outro. Então, tudo que ia acontecer, acabou, gente. Acabou o tesão, acabou esse negócio, de quero conhecer você. Porque como ela disse não desde o começo, então insistia ele muito mais. Só que, gente, a gente tem que lembrar que essa atração já é lá de trás. Então, óbvio
que isso não vai dar certo. Porque se você deseja, se você fica toda empolvorosa, sem conhecer a fundo a outra pessoa, imagine a hora que você experimentar. Porque ambos são maravilhosos, gente. São lindos, são gostosos. Então, você acha realmente que vai ter a primeira transa e acabou? Claro que não. E depois da primeira transa vira, então, uma obsessão. Os dois estão juntos o tempo todo. O Gustavo conta com 2 fiéis amigos. O Rômulo e a Ariela, que além de ser amiga, é a peguete ali, que de vez em quando acabam indo um para a cama do outro. Só que depois do momento que ele esteve Marcela do lado dele, ele nunca mais se envolveu com a Ariela. E isso deixa a Ariela meio nervosinha, porque ela sabe que a Marcela não é uma boa mulher. Ela sente que a Marcela esconde algo, mas ela se mantém distante, só observando. A Ariela, ela também está trabalhando para descobrir o que anda acontecendo naquela empresa. Porque, como eu falei para vocês, está acontecendo várias coisas e o Gustavo está desconfiado que tem alguém fraudando alguma coisa ali. E as fraudes acontecem justamente nas plantas que ele assinou. Então, quer dizer, tudo é focado nele. E ele não pode acreditar que o pai dele esteja envolvido nisso. Então, ele foca para tentar descobrir junto com seus amigos. E, em contrapartida, a Marcela também está tentando fazer a mesma coisa. Não está conseguindo não, gente, porque a cabeça dela é só nesse Gustavo. Só que ela começa a perceber que tem algo errado. Que o Gustavo não é culpado do que dizem. Então, ela começa a fazer uma outra investigação. Claro que eu só vou descobrir que ela focou nessa segunda parte da investigação no final. E até chegar ao final, gente, eu tava brava com a Marcela. Eu falei assim, Marcela do céu, para de pensar nesse homem. Marcela, para de ficar se agarrando com esse homem, vai fazer o seu trabalho. Se você desconfia de outra pessoa, vai atrás da outra pessoa, minha filha. Para de ficar tentando descobrir se é ele, que você já sabe que não é. Né? Então, gente, eu briguei muito com a Marcela até chegar no final e descobri que não, que mesmo ela ali envolvida com ele, ela focou em outra parte. Ai, graças a Deus, porque o Gustavo não merecia o que estava sendo planejado para ele. A gente fica mais pasma ainda quando a gente descobre quem está por trás de toda a situação. Porque tem 2 pessoas. Tem a primeira pessoa, que é a pessoa que realmente quer ferrar o Gustavo, então está fazendo de tudo para poder incriminá-lo. E a segunda pessoa, gente, que foi quem contratou a Marcela, que sabe de tudo, mas mesmo assim decidiu que vai colocar o Gustavo atrás das grades. Você fica pasma, você fica chocada, porque você fala, não acredito que essa pessoa teve coragem para isso, mas teve. Teve um sangue frio, assim, absurdo. Quando a pessoa que contratou, que foram 2 pessoas que contrataram a Marcela para descobrir tudo e incriminar o Gustavo, percebeu que ela estava envolvida emocionalmente com ele, então eles começaram a fazer o quê? Ameaçar a Marcela. Que se ela não fizesse o que foi mandado, porque eles até passaram para ela alguns documentos falsos incriminando o Gustavo, que se ela não fizesse o que foi combinado, se ela não entregasse para a polícia no prazo certo, tudo que envolvesse a incriminação do Gustavo, ela teria o que merece, como o Gustavo também. E eles, ao longo da história, eles mostraram do que era capaz, porque eles acabaram fazendo com que, por exemplo, a Ariela, que estava tentando investigar e estava até descobrindo algumas coisas, que ela levasse uma surra, gente. Eles praticamente quebraram a menina inteira. Então, essas 2 pessoas que contrataram a Marcela são pessoas perigosas. Então, tem todo esse envolvimento, é muito gostoso os 2 juntos, a transa deles é muito gostosa, e olha que eles transam bastante, porque, gente, depois que teve a primeira vez, não conseguiram mais se livrar um do outro. Tem a questão no qual o Gustavo, ele tá cada dia mais nervoso, mais tenso, porque agora o seu pai voltou querendo não só tomar o lugar dele, mas também como unir as 2 empresas. E ele acha que isso não é o correto, então ele tem que enfrentar esse pai dele. Ele tenta entender por que o pai dele não gosta dele, mas ele não consegue essa resposta, até que mais segredos vêm à tona. E, gente, é segredo que não acaba mais. E quando chega no final ali, tem a Marcela querendo se despedir dele, querendo largar dele para poder ir embora, porque tudo que ela tinha que fazer ali já foi feito, e agora, na hora que tudo explodir, ela tem que estar longe dele. Mas antes disso, ele acaba descobrindo quem é ela e o negócio não fica bom pro lado dela. Os 2 têm uma briga muito terrível e ela acaba fazendo de tudo, arrumando suas malinhas para ir embora. E ela, nesse momento, ela descobre que está
grávida. E ela decide que não vai contar para o Gustavo. Só que antes de ir embora, antes de viajar, ela faz o que tinha que fazer, ela entrega para a polícia todos os arquivos, mas o arquivo que ela entregou não era o que incriminava o Gustavo, e sim o que aponta os verdadeiros culpados. Ela também manda tudo para o Gustavo, dizendo quem são as pessoas que a contrataram, tudo o que ela descobriu. E nesse momento o Gustavo fica com raiva dele por não ter escutado ela, pelo menos. Mas aí, como nada é fácil, como ele não vai para a cadeia, que é o intuito das pessoas que contrataram a Marcela, então eles criam uma emboscada, colocando não só o Gustavo, mas como a Marcela também, frente um do outro ali, e os dois correndo muito risco. E aí o inevitável acontece, tem brigas, tem lutas, tem aquela história de, já que você vai morrer, eu vou te contar tudo que você tem que saber. Então conta coisas assim que você fica, nossa gente, é muita coisa para desenvolver. E aí você fica a história ainda sem revelações, você fica se perguntando, tá, mas por que isso? Mas por que aquilo? Aí você vai descobrir isso nos próximos livros, né? Porque não acabou por aqui. Então você fica mais contente porque você sabe que alguns segredos que ficaram ali meio perdidos vão ser revelados. E aí a pessoa que está envolvida diretamente com tudo isso ainda acaba conseguindo fugir, mas antes faz um estrago bem grande na vida da Marcela e do Gustavo. Então assim, é muito interessante essa história. Aqui também vai desenrolar a história do Rômulo, da Ariela, a gente vai saber um pouquinho mais deles. Aqui a gente vai saber um pouquinho sobre a Emily, que é a melhor amiga da Marcela, que ela é apaixonada pelo Antônio, que é um delegado, que foi quem ajudou a Marcela ali no finalzinho. O próximo livro, então, vai contar a história desse delegado, que é o Antônio, e pelo que eu entendi, gente, o romance dele ali com a Emily não vai durar. Não sei porquê, mas não vai durar esse romance. E também no livro do Antônio, eu acho que a gente vai saber um pouco mais sobre a pessoa envolvida em tudo isso. Porque, como eu falei para vocês, como essa pessoa conseguiu fugir, então tem muita coisa ainda para a gente descobrir. Então, deixo vocês aqui com o meu chefe envolvente, da Juju Figueiredo, e até a próxima, gente, porque o próximo eu espero que já seja a história do Antônio. Então, muito obrigada pela companhia, fiquem com Deus e perca tempo não, baixe lá e leia. Tchau!